Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom, boa tarde a todos. Sou o professor Dr. Vitor Alves Marques. Sou mestre e doutor em Ciência da Saúde, pós-doutorando também em Ciência da Saúde, né? Minha área de atuação é exercício físico, né? E doenças crônicas neurotransmissíveis, né? Não transmissíveis, de hipertensão, diabetes, câncer. E também algumas doenças neurológicas, né? Que inclui o Alzheimer e inclui também a doença de Parkinson, né? Hoje o tema da nossa aula, né, é sobre exercício físico e Alzheimer. Então, para a gente entender um pouco, né, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer ela ocorre na região do hipocampo. Essa região do hipocampo ela é responsável pela memória, pela linguagem, pelos aspectos cognitivos, e é uma região que ela é mais afetada pela paciente com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é causada, uma das causas dela é a faixa etária avançada. Então, né, normalmente, né, a doença de Alzheimer ela é acometida em idosos, né, que têm acima de 65 anos, né, ou aquele idoso 80 mais. E existe uma projeção, né, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns dados, né, que a doença de Alzheimer está avançando, né, em todo o mundo, por conta de algumas questões relacionadas ao estresse e ao estilo de vida, né? Então, a doença de Alzheimer é uma doença que ocorre, né, no hipocampo, e aí quando, né, ocorre todo esse bloqueio, né, o emaranhado, né, de placas de proteínas, acaba prejudicando vários sistemas relacionados à linguagem, à capacidade funcional e à memória. Aqui a gente tem a comparação do sistema nervoso central do cérebro de uma pessoa que não tem Alzheimer e da pessoa que tem Alzheimer. A gente consegue ver algumas diferenças básicas. Primeiro, a estrutura cerebral de uma pessoa que tem Alzheimer, ela é mais rígida, ela é cheia de placas proteicas que acabam atrapalhando o funcionamento cerebral. E, além disso, né, se a gente parar para pensar numa outra vista, né, do cérebro, ter uma quantidade menor de massa cinzenta. Se eu tenho uma capacidade menor de massa cinzenta, eu tenho uma menor produção de neurônios. Se eu tenho uma menor produção de neurônios, eu tenho uma maior capacidade degenerativa, né? Eu tenho uma pior capacidade cognitiva. Então, veja, a pessoa que tem Alzheimer, o cérebro dela, o sistema nervoso central, ela é mais rígido, ela é mais estreito, ela é mais rugoso e ela tem uma menor massa cinzenta, o que vai facilitar uma maior morte neural, né? E se a gente parar para pensar e analisar, né, o cérebro de uma pessoa que não tem Alzheimer, você vê que ela tem uma estrutura mais bem desenhada, uma estrutura mais bem consolidada e menos espaço. Ela tem uma maior quantidade de massa cinzenta, o que vai fazer com que eu tenha uma capacidade cognitiva, uma capacidade de aprendizagem, uma capacidade de memória mais natural. E aí, se a gente pensar, né, o que vai causar, né, o sistema nervoso central, a doença de Alzheimer? Quando a gente para pensar, né, numa análise, né, do sistema nervoso central, o Alzheimer ele é causado por uma formação de proteínas chamadas beta-amiloides e o outro que é a proteína tau.
Essa proteína beta-amiloide, conforme ela vai avançando, né, a doença de Alzheimer, ela vai se dar com a formação onde o cérebro não está acostumado a utilizar essa proteína para o seu sistema natural. Então, quando se tem essa proteína beta-amiloide, eu tenho uma formação, eu começo a ter o início de uma placa. Então, essa placa amiloide, ela vai se formando, ela vai se consolidando e formando umas proteínas que são chamadas de proteínas tal. Essa proteína tal, ela vai ter uma separação dos microtúbulos. Essa separação dos microtúbulos, elas vão se formando, conforme essas separações elas vão se formando, elas vão se conjugando com as placas amiloides. Quando eu tenho uma conjugação da proteína desses microtúbulos com as placas amiloides, eu tenho um emaranhado neurofibrilar. Quando eu tenho esse emaranhado neurofibrilar, eu vou formando umas placas. Então essas placas são as placas amiloides, elas são responsáveis por essas lesões cerebrais. Então, ou seja, eu vou formando essas proteínas tal, eu vou formando essa placa amiloide e eu não vou deixando, eu vou consumindo os meus neurônios. A partir do momento que eu tenho um consumo desses meus neurônios, eu induzo a morte cerebral. Então, essas lesões cerebrais causadas pela proteína tal e pela placa amiloide, elas acontecem na região do hipocampo. Então, quando eu tenho, né, essa formação, principalmente dessas proteínas beta-amiloides, eu começo a ter alguns desencadeamentos perigosos, né? Como, por exemplo, eu tenho uma atrofia do hipocampo, eu tenho um aumento de ventrículos na região cerebral, e aí, com esse aumento de ventrículos, eu posso ter um aumento das minhas possibilidades de ter um AVC. Eu tenho um afilamento do meu córtex cerebral. Então, ou seja, toda essa estrutura cerebral, ela é causada pela formação dessas placas. Então, ou seja, essas placas, né, amiloides, realizadas dentro da região do hipocampo, vai acontecer todo esse processo desencadeador do Alzheimer. E aí, quando a gente compara, né, com o cérebro normal, eu tenho uma região do hipocampo mais sedimentada e eu tenho umas células cerebrais, né, nos dendritos e axônios, bem mais fácil de ser estruturado e bem mais fácil de ser identificado. E eu tenho uma formação do meu córtex normal, ao contrário do meu afilamento. Por isso, é por conta dessas placas amiloides que o cérebro ele vai mudando o seu formato. Então, ou seja, veja, o formato cerebral de uma pessoa que tem Alzheimer, essa mudança de toda a estrutura, ela é causada pelas placas amiloides. Então, veja, quando eu tenho, né, uma formação dessas placas amiloides, juntando, né, com minha proteína tal, eu tenho uma deformação do meu sistema nervoso central. E a gente tem alguns dados, né, epidemiológicos. Esses dados epidemiológicos, né, são dados baseados, né, de uma previsão de crescimento, né, de prevalência de Alzheimer até 2050. E veja, aqui na região da América do Sul nós temos há uma previsão de aumento de 534%. E por que isso se deve? Veja, o estilo de vida, do nosso estilo de vida hoje, ele é propício para ter algumas doenças, né, de Alzheimer, de algumas doenças mentais, inclusive o Alzheimer. Veja, então hoje nós temos uma vida mais estressada, nós dormimos pouco, nós somos mais sedentários, a nossa alimentação ela não é das mais adequadas. Então tudo isso vai gerando um aumento do meu processo inflamatório. Se eu gero um aumento no meu processo inflamatório, eu tenho um aumento de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Se esse cortisol está elevado, eu tenho um aumento da minha prevalência de Alzheimer. Por quê? Esse cortisol elevado, ele vai estimular a produção de proteínas beta-amiloides.
Lembra da placa amiloide? Vem dessa proteína. Então, se eu tenho um aumento do cortisol, eu tenho um aumento dessa proteína beta-amiloide. Se eu tenho um aumento dessa proteína beta-amiloide, ela vai induzir as minhas proteínas tal. E aí, a junção das duas vai formar aquela placa amiloide. Então, ou seja, ainda, né, os fatores hereditários, os fatores genéticos, os fatores da idade, ainda são das principais causas ali do Alzheimer. Mas o estilo de vida, né, altamente, né, estressor, pode contribuir porque a gente tem doenças de Alzheimer, principalmente acima de 65 anos, né, que é o mais comum. Casos de Alzheimer, de demência acima dessa idade. E aí, quando a gente para pensar, né, a quantidade de pessoas no mundo, a gente tem que até 2050 são quase aproximadamente 30 milhões de pessoas. E aí, quando a gente faz um recorte, né, para África, Europa e a Ásia, nós vemos que no continente americano nós só perdemos para a Ásia. E aí isso tem uma explicação. Pelo estilo de vida americano, pelo estilo de vida, né, de workaholic, né, só trabalho, de bater meta, de viver na vida estressante, de conquistar, de dinheiro, de todo esse estilo de vida, que também vai de encontro, né, com o modelo asiático. Principalmente se a gente parar para pensar, né, em alguns países como o Japão. No mundo, aproximadamente em 2050, nós tenhamos, em média, 132 milhões de pessoas com Alzheimer ou com algum tipo de demência. E aí, quando a gente vai fazendo uma projeção mais próxima, né, em 2030, esses dados também estão próximos. A ideia é que no continente americano nós temos 15,8 milhões de pessoas. Quais são os sinais de Alzheimer? Então veja, o idoso, né, ele dá alguns sinais que ele está tendo uma perda da memória, está tendo uma perda cognitiva. Né? Quando isso acontece, a gente tem que ligar um sinal de alerta. A primeira coisa a ser feita, né, quando ele apresenta alguns desses sinais, é levar no neurologista. O neurologista, né, vai passar alguns exames mais detalhados, uma tomografia, um exame mais específico, que vai identificar se aquela região do hipocampo está sendo lesada ou não. Veja, o Alzheimer acontece naquela região. Então, se ele tiver algum desses sintomas, mas não está presente na região do hipocampo, pode ser alguma doença cerebral, alguma doença neurológica. Então, algumas questões elas são importantes. Primeiro, perda de memória. Principalmente uma perda de memória recente. É um sinal que a pessoa ela tem algum sinal de Alzheimer. Alteração de humor. De uma forma muito brusca, dentro do mesmo dia, ou de um dia para o outro. Então, quando a pessoa ela muda muito de humor, de uma forma muito repentina e muito rápida, pode ser um sinal que ela tem Alzheimer. Extravio de pertences. Ela pega algum pertence achando que é dela. Ou ela pega algum pertence, ela pega um pertence e não devolve. Ou ela pega um pertence e devolve no lugar errado. Então isso tudo pode ser um sinal de Alzheimer. Dificuldade de completar tarefas familiares. Ou seja, eu tenho que buscar o meu neto na escola. Ele sai de casa no meio do caminho, ele esquece aonde ele tem que ir. Ou um caminho que normalmente ele faz, mas naquele momento ele esquece. Ele erra o caminho, ele desvia a rota. Ele tem uma confusão de tempo e espaço. Ou seja, ele não sabe que dia é hoje, ele não sabe onde ele está, ele não sabe o mês. Então, ou seja, a todo momento essa confusão acaba atrapalhando ele. Eu tenho alterações da visão. A visão ela fica turva, ela fica cansada. Eu tenho pouca facilidade na comunicação. Então, ou seja, eu tenho dificuldade de comunicar. Eu tenho dificuldade de me expressar. Por quê?
Se eu tenho essa faculdade, essa pouca facilidade de comunicação, significa que eu tenho uma pouca facilidade de entendimento. Então, se eu tenho essa pouca facilidade, né, na comunicação e eu tenho essa dificuldade de entendimento, significa que o meu hipocampo está sendo afetado. Baixo discernimento, eu tenho baixa compreensão. E aí, normalmente, com todos esses fatores, eu tenho um afastamento social. Porque, veja, eu acabo... A pessoa que tem Alzheimer, ela se sente insegura. Ela não tem a memória, ela tem dificuldade de memória, ela altera o humor, ela tem um extravio dos pertences, ela não sabe onde pegou, onde vai deixar. Ela tem dificuldade de fazer as tarefas normalmente, né, da vida diária. Eu tenho uma confusão de tempo e espaço, eu não sei onde eu estou. Eu tenho uma visão turva. Eu tenho uma dificuldade em se comunicar. E eu não consigo compreender as coisas. Vejam só, todos esses fatores vão culminar num afastamento social. Se eu tenho esse afastamento social, eu tenho a prevenção de ter uma depressão, ter uma ansiedade, ter alguma síndrome do pânico. Por quê? O meu afastamento social vai me levar a esses comportamentos. Mas o afastamento social, ele é causado por todos esses fatores aí. E a gente vai entrar nos fatores de risco, né? Então a gente tem os fatores hereditários, Então nós temos fatores hereditários de idade, fatores genéticos, principalmente esses, né? E aí, existem as fases da doença. Quais são as fases da doença? E é importante a gente identificar cada uma dessas fases. Por quê? Em cada uma dessas fases, né, a pessoa acometida pelo Alzheimer, ela vai ter um tipo de comportamento. Então, primeiro, eu tenho a fase inicial. Eu tenho os lapsos da memória recente. Eu tenho umas mudanças de comportamento. Ela fica introvertido ou falante ou vice-versa. Ou seja, se a pessoa ela é extrovertida, ela fica introvertida. Se a pessoa é extrovertida, ela fica introvertida. Eu tenho um senso de direção comprometido. Então, o doente ele se perde. Eu tenho uma perda da atitude. Então, ou seja, ela se torna mais agressiva do que normal e às vezes sem justificativo. Eu tenho dificuldade em fixar novas informações. E aí, esse sinal da dificuldade em fixar novas informações, ela vem do meu hipocampo. Então, se eu tenho uma dificuldade de fixar novas informações, significa que o meu aspecto cognitivo, ele começa a ser afetado. Teimosia. Ele tem, o paciente com Alzheimer, ele insiste em dizer que não tem nada de errado com ele. Ou seja, ele tem uma dificuldade de aceitação. Então, ou seja, é um processo onde o paciente ele tem um processo de negação. Então, essa fase inicial é comum ele ter a negação da doença. E a gente tem a fase intermediária. Então, a gente tem a perda da memória, repetição. Ela fala todas as vezes a mesma informação, a mesma história, os mesmos desejos, o mesmo tudo. Eu tenho uma alternância. Eu tenho um momento de lucidez e tenho um momento de confusão mental. E isso é importante a gente saber o período. Se essa alternância é no mesmo dia, se essa alternância acontece durante a semana, se essa alternância ela acontece de mês em mês, qual a frequência dessa alternância? A agressividade, quando é contrariado. Então, ou seja, à medida que esse paciente ele é contrariado ou não é feito aquilo que ele quer, ele começa a ser agressivo. Ele começa a ter dependência. Aqui ele já não consegue fazer as suas AVDs, não consegue fazer. E o vocabulário. Isso aqui é um outro sinal
de perda do meu hipocampo, porque eu tenho dificuldade em se comunicar. Eu esqueço as palavras fáceis. Então, ó, se eu esqueço o meu vocabulário, lembra que eu falei de discernimento? Está relacionado aqui, ó, ao discernimento. E quando começa a ser grave, eu tenho uma dependência física total. Vejam só, o Alzheimer é uma doença que não tem cura. Ele é uma doença degenerativa. Então, veja, é importante, principalmente, a rede de apoio desse idoso com Alzheimer ter a ciência que ele vai chegar nesse estágio grave. O que os medicamentos, né, que daqui a pouco a gente vai falar deles, vai fazer? Eu vou retardar com que ele chegue nessa fase grave. Então, ou seja, eu tenho o estágio grave, ele tem uma dependência física total. Então, ou seja, todos os comandos cerebrais dele foram destruídos. Por quê? As placas amiloides e a proteína tal, ela já consome o hipocampo inteiro. Então, esses comandos cerebrais já foram todos eles prejudicados. Ele não anda e quase não fala. Ele não reconhece ninguém, nem a si mesmo. Então, ou seja, aquele é o idoso, ó, acamado. E aí é importante que a pessoa que esteja acompanhando, né, eu falo do familiar, né, seja bastante preparado para essa fase aqui, ó. Porque ele não reconhece os filhos, ele não reconhece os irmãos, ele não reconhece, né, os netos. Há aparecimento de infecções, então infecção urinária ou de pneumonia muito comum. Por quê? Conforme o avançar das placas amiloides da proteína tal, eu tenho uma diminuição do meu sistema imunológico. Deglutição fica prejudicada, então ele tem dificuldade de comer. Tanto é que boa parte, né, das pessoas com Alzheimer, ela tem uma menor, né, ela tem uma maior dificuldade em se alimentar, ela tem baixo peso e o surgimento de feridas. Por quê? Quando tem o surgimento de feridas, eu tenho os meus problemas na circulação. E aí, ele passa a maior parte do tempo ou sentado ou deitado. E aí que entra a importância do exercício físico. Então, ó, o indivíduo ele é capaz de fazer exercício acamado. Então, eu tenho uma possibilidade de fazer algumas atividades funcionais com ele deitado ou com ele sentado. E aí, né, nós temos alguns medicamentos, né? Nós temos as drogas e os medicamentos aqui mais famosos. Primeiro, a gente tem os anticolinesteráticos, né? Que qual o objetivo? É atrasar a progressão da doença e diminuir os sintomas. Aí nós temos, né, os mais comuns: donazepila, rivastigmina, galantamina. Nós temos a memantina, né, que diminui os sintomas da doença, esse aqui é mais específico, né, para a parte cognitiva. Esse aqui é para evitar o crescimento, né, das minhas placas amiloides. Nós temos o antipsicótico, né, para equilibrar comportamentos, evitar excitação, agitação e evitar delírios, alucinações. E aí mais comuns, a quetiapina, olanzapina, risperidona, que isso aqui entra até como uma parte de antidepressivos. Para controlar a ansiedade e dormir, são os ansiolíticos, aí tem o mais comum, o Zolpidem, alprazolam. E aí a gente tem os antidepressivos para controlar o humor e as emoções. Então veja, sertralina, nortriptilina, mirtazapina. Então veja, quando a gente fala de tratamento com Alzheimer, é um tratamento complexo. Porque eu vou, desde a parte de evitar avançar as placas amiloides, desde a parte da saúde mental.
Então veja, o Alzheimer ele não está dissociado da depressão e da ansiedade. Os sintomas do Alzheimer, eles estão conectados, eles estão conjugados com os aspectos ansiolíticos e depressivos, que são os aspectos do humor. Então é importante que a gente tenha essa noção, né? E é importante entender qual medicamento o paciente toma. E a gente entra agora na parte do exercício. Qual que é o benefício? Primeiro, ele vai reduzir o risco de uma doença de Alzheimer avançada e vou prevenir com que minha doença de Alzheimer avance. O exercício físico ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Se eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral, o meu cérebro está mais irrigado. Se o meu cérebro está mais irrigado, eu aumento o meu fluxo sanguíneo dentro do meu córtex cerebral. Se eu vou aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, eu aumento a minha plasticidade cerebral. Por quê? O sangue está mais irrigado, o sangue está mais nutrido. Uma das funções do fluxo sanguíneo cerebral, né, é oferecer nutrientes para o nosso cérebro. Se eu tenho uma melhora do meu fluxo sanguíneo central, eu tenho uma melhora da minha plasticidade cerebral, consequentemente eu tenho uma melhora cognitiva, da minha função cognitiva. E aí é importante, né, que a gente faça algumas atividades que vão melhorar a função cognitiva. Primeiro, né, quais são essas atividades? Atividades que tenham mudança de direção, atividades que tenham conjugado o exercício com alguma atividade cognitiva de aprendizagem de cor, de fala, de memória. Alguma atividade funcional que eu tenha algo que faça com que o meu cérebro ele mude o seu comportamento habitual. Então, essas atividades elas são altamente benéficas. Né? E aí, quando a gente vai para a literatura, a gente tem estudos que avaliam o efeito do exercício aeróbio, né, nessas doenças de Alzheimer. E aí, quando a gente pensa em 4 meses de intervenção, nós conseguimos detectar que eu consigo ter uma melhora bastante significativa em alguns fatores, né, que são importantes. Primeiro, eu tenho uma melhora do meu VO2, eu tenho uma melhora dos testes de 10 minutos e eu tenho uma melhora da minha vida diária. Então veja, e qual é esse exercício? Esse exercício, esse programa de intervenção, esse grupo de intervenção ele treinava 3 vezes a semana, pelo menos, o programa de exercício contínuo era de 30 a 45 minutos, de 60% a 75%. Então, ou seja, eu consigo ter esses benefícios 3 vezes por semana, fazendo uma caminhada. Por exemplo, de 30 a 45 minutos, 60 a 75% da minha frequência cardíaca. Então, eu consigo ter uma alteração desses parâmetros. E aí, quando a gente vai, né, para a força de isométrico, eu consigo também ter alguns resultados interessantes. Primeiro, a gente tem que entender, né, como é que vai causar essa demência, né, esse Alzheimer. Então, a gente tem uma demência vascular, né, que compromete todo o meu sistema neurovascular. E eu tenho algumas doenças de Alzheimer de uma forma esporádica. Então, eu tenho um dano vascular, eu tenho uma disfunção neural e eu tenho um aumento de produção beta-amiloide. Juntando a demência com esse Alzheimer, eu tenho uma lesão neural. Essa lesão neural vai me causar demência e o Alzheimer grave. Veja, Alzheimer grave é um tipo de demência. Então, a demência
é um Alzheimer grave. Então, quando eu tenho todas essas ideias aqui, ó, eu tenho que o aumento da minha... que passou? Eu tenho um aumento da minha força isométrica, da minha força, eu tenho um aumento da minha força muscular, ela vai acabar controlando todos esses fatores que geram Alzheimer. Principalmente aqui, ó, ela ajuda a diminuir as placas amiloides. Quais são as recomendações hoje de estudo? 3 séries de 10 a 12 repetições. 70 a 85% de URM. Então veja, elas são capazes de diminuir todas essas questões das placas amiloides. E aí nós temos um estudo, né, que é um estudo que ele faz uma pegada bastante interessante, que é um estudo que ele tem a capacidade cognitiva e ele tem um comportamento de treinamento resistido. Então, ou seja, ele faz um exercício combinado entre as atividades cognitivas e o treinamento resistido. E aí, a gente tem um desenho do estudo, né, onde eles foram divididos em 4 grupos. Primeiro, o grupo combinado, que foi a mistura das atividades cognitivas com o treinamento resistido, só o treinamento resistido, só as atividades combinadas, só as atividades cognitivas e só o estudo controle, aquele que não fez nada. E aí a gente consegue ver alguns resultados interessantes, né? Primeiro, eles vão avaliar algumas questões cognitivas através desse questionário. E o que a gente pode perceber? Aquele indivíduo que fez exercício resistido tem uma diferença significativa. Então, fazer o exercício resistido com aquele que não fez, eu tenho uma melhora cognitiva. Eu tenho uma diferença significativa. Eu tenho uma diferença significativa também do cognitivo para o não cognitivo. Quando eu tenho 6 meses. Quando eu tenho, né, nas atividades de domínio executivo, o treinamento resistido ele foi maior que o combinado. Ele foi melhor. Ele foi mais significativo do que fazer o cognitivo, do que fazer o combinado. Veja, só o exercício resistido eu vou aumentar o meu domínio. E aí, o que eles foram feitos? O importante foi um estudo de 18 meses. 1 ano e meio. Então, a cada 3 meses ocorre um aumento de carga. Se eu tenho esse aumento de carga, eu tenho um ajuste nessa variável que ela é importante. Veja, se eu tenho um aumento de carga, eu tenho um aumento de força. Então, qual seria a principal mensagem? Se eu aumento a força, eu aumento a minha capacidade de domínio. Se eu aumento a minha capacidade de domínio, eu tenho um aumento da minha autonomia. Se eu tenho um aumento da minha autonomia, eu tenho uma melhora das minhas atividades da vida diária. E aí, quando eu tenho uma mudança no meu domínio global, eu tenho ainda uma predisposição, é mais significativo ainda quando eu comparo com o combinado. O que isso mostra? Tanto faz. Eu não preciso fazer uma atividade combinada, não preciso fazer uma atividade cognitiva e junto com a atividade de treinamento de força. Se ele fizer só treinamento de força, eu vou dar uma resposta num domínio global bastante interessante. E aí, para resumir, né, a nossa aula, como é que funciona, né? O volume de treino geralmente são 3 séries. A intensidade até a falha evolutiva, deixa ele sentir a fadiga, e a fadiga ele vai fazer bem, porque com a maior intensidade até a falha evolutiva, eu vou aumentar o meu lactato.
Se eu aumentar o meu lactato, eu vou aumentar o meu fluxo sanguíneo. Aumentando meu fluxo sanguíneo, eu vou aumentar a minha plasticidade cerebral. Não tem nenhuma contraindicação de exercício, um intervalo de recuperação de 2 minutos. Muito obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida...